Antes de desfazer a mesa e passar a palavra aos nossos palestrantes, eu quero apenas fazer algumas considerações. O fato de nós estarmos fazendo esse seminário, eu acho que o público deve pensar, se está tudo tão bem assim, se existe aqui controle, se existe aqui política, se existe aqui formação, se está tudo tão bem, por que nós estamos fazendo seminário? Se nós estamos aqui discutindo isso várias vezes, ontem, madrugada, eu conversava com um dos palestrantes e ele disse para mim, eu já estive várias vezes nessa casa, eu já estive várias vezes no Congresso falando sobre isso, estive falando com o governo, e parece que eu não vejo as coisas andarem. E o nosso objetivo é justamente esse, é remexer nisso e buscar um Congresso a obrigação de dizer algumas coisas. Vinícius, nós temos um problema aqui sim na formação, não só dos médicos, mas na formação da equipe multidisciplinar, que é hoje que a gente tem. Eu quero deixar isso só como provocação, porque tudo isso que nós vamos fazer aqui hoje, discutir, eu quero propor depois para o nosso grupo de trabalho, que o Congresso, que a Câmara dos Deputados se manifeste, inclusive, tecnicamente sobre isto, procurando melhorar essas questões de política. Esse vídeo amador, como foi feito, um depoimento que foi tirado rapidamente, ele diz algumas coisas interessantes. Por exemplo, uma mãe que forçou o diagnóstico, ela não contou aqui, mas ela fez tudo isso por conta deles, por conta do próprio bolso. Não é aqui quem está pagando esse serviço do que essa paciente se utilizou, foi o sistema privado. Para vocês verem assim, como nós estamos vendo a situação. Por isso, quando eu digo assim, que já existe um programa dentro da Secretaria de Política para as Mulheres que acompanhe isso como um todo, é porque até agora, né, nós não vimos realmente com clareza quais são esses programas, como isso é acompanhado, e nós queremos saber disto. Digo também para a Tatiana, que representa o Ministério da Saúde, que essas ações programáticas, eu como funcionário público e como deputado, eu tenho um pouco de dificuldade de conhecer, porque nós não precisamos falar só do diagnóstico, porque uma coisa é fazer o diagnóstico de algo que eu não tenho como tratar ainda, e nós temos que admitir que se eu tenho mais de 8 mil hospitais no Brasil e só tenho 1.600 aparelhos de videolaparoscopia, nós estamos num gargalo, infelizmente, o que muitas vezes é a queixa do próprio médico. Eu estou falando médico porque há pouco tempo estava sentado um deputado médico aqui, que é a dificuldade que nós temos de fazer o diagnóstico e de fazer o tratamento, porque uma coisa é fazer o diagnóstico, outra coisa é dar para essa mulher alguma esperança de que isso vai ser tratado. Eu falo em 8 milhões... Podia estar falando de 6, 7, eu não sei, esse país aqui é muito difícil de a gente quantificar, porque nós estamos em 2014, nós não temos prontuário médico ainda. Há pouco tempo, o Ministério da Saúde mandou uma portaria para cá dizendo o seguinte, vocês, deputados, fizeram uma lei dando obrigatoriedade de 90 dias para tratar o câncer. Lembram disso? E o Ministério mandou um decreto, uma portaria dizendo o seguinte, a partir do registro no prontuário. Então, eu quero dizer que eu estou sensibilizado, não porque é a minha área, eu sou médico, eu trabalho ainda como profissional, mas o que a gente tem visto hoje aqui, por exemplo, uma marcha para chamar a atenção das autoridades para a endometriose. Se vocês entrarem aí, vocês vão ver nas redes sociais, a formação, disse a paciente aqui que ela montou um grupo no Facebook para tentar chamar atenção e ela tem sites com mais de 5 mil acessos diários. Então, só para provocar a mesa e não querendo achar culpados, mas é justamente esse o nosso objetivo, nós estamos diante de uma situação que, na minha opinião, é uma epidemia, é um problema de saúde pública. E eu quero, pela essa minha breve passagem aqui no Congresso, como tenho certeza com todos os deputados, nós queremos contribuir para que a gente resolva isso. Não é normal a mulher aceitar a dor como uma coisa normal, como faz parte do ciclo da mulher. Não é normal a mulher ter dificuldade na relação, tá? E achar que isso é uma coisa normal e nós não podemos discutir isto. A mulher não precisa aceitar isto como uma imposição dessa sociedade que diz assim, a mulher é o sexo mais forte,
Nós médicos dizemos para as mulheres, vocês toleram a dor mais do que os homens, com a ideia de que dizer que a mulher não precisa aguentar isto tudo. E nós temos que sim cobrar de quem foi eleito para resolver esses problemas, uma política séria que realmente vá na questão. Mais de 6 milhões de mulheres, para mim isso já é epidemia no Brasil. Então nós temos que ser sérios. Eu lembro de uma frase de um professor que dizia o seguinte para mim: endometriose é uma doença de mulher rica e inteligente. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu não quero elogiar vocês, tá, desta forma, porque não é a forma de elogiar uma pessoa. Mas aí nessa frase estava embutida uma coisa muito séria, que a mulher de uma classe social mais baixa, ela não tem acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Por isso que nós médicos lá atrás não fazíamos o diagnóstico e dizíamos que é só dessas mulheres que têm condições. Será que eu não tinha que fazer ali uma avaliação e dizer assim, por que será que é só essas mulheres que vêm até mim que eu posso fazer o diagnóstico e o tratamento que é discutido, mas depois isso vai ficar por conta dos palestrantes? Então eu quero deixar isso bem claro, provocando a mesa, todos que estão aqui, porque esse é o nosso papel, né? De que provocar e que nós temos que nos ater a isto. Eu tenho certeza que no nosso ministério nós temos doenças que afetam muito menos pessoas e tem uma atenção por uma questão de mídia, eu não sei explicar exatamente, mas muito mais atenção que a endometriose precisa ter no nosso país. Não quero passar por aquela situação que nos Estados Unidos é muito comum de acontecer, que uma doença só chama a atenção das autoridades quando ela começa a dar prejuízo do ponto de vista do trabalho. Talvez se os médicos se começassem a colocar nos atestados de trabalho lá, endometriose, talvez eu acho que as autoridades iam começar a prestar mais atenção nisso, porque quando dói no bolso, aí as políticas começam a acontecer. Então quero agradecer muito quem está aqui compondo a mesa. Eu vou estender o agradecimento também de vocês aos palestrantes depois, porque nós vemos aqui num seminário, ele tem uma formatação um pouco diferente do que é uma audiência pública, e nós vamos todos assistir então as palestras. E, então quero com toda a gentileza e agradecimento que vocês possam tomar aqui lugar, assento aqui na bancada.